Estamos ao vivo? Já. Certo. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. É com muita honra e satisfação que nós estamos iniciando mais uma live, mais uma roda de conversa, dessa vez com a presença de dois convidados, o professor Mauro Betti e a professora Tamires Morgon, certo? Inicialmente, iremos fazer uma breve apresentação e, em seguida, iremos apresentar os nossos convidados. Ok? Passo a palavra para o professor Marcos. Boa noite, obrigado, Elisaldo. Boa noite a todos e a todas, a todos que estão aqui no ambiente virtual, a professora Tamires, professor Mauro Betti, professor Peterson e professor Elisaldo. Eu sou o professor Marcos Júnior. Eu sou professor aqui do ensino fundamental na rede municipal de São Bernardo do Campo e professor do ensino médio pelo estado de São Paulo, aqui também em São Bernardo do Campo. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Peterson Amaro da Silva, sou professor na rede municipal de São Paulo, aqui na capital paulista, e mestre pela PUC São Paulo em Educação Currículo. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Eu me chamo Elisaldo, eu sou licenciado em Educação Física e atualmente eu sou docente da rede estadual e privada e aqui na cidade de Guarulhos e leciono para os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Agora eu vou aproveitar aqui e já vou fazer uma breve apresentação do nosso querido convidado, professor Mauro Betti, um dos grandes nomes da educação física escolar brasileira, autor de inúmeros livros, artigos publicados em revistas de periódicos da área, inúmeros também capítulos em outros livros. O professor Mauro, ele é licenciado e mestre em Educação pela USP, doutor em Educação pela Unicamp, livre docente pela Unesp, realizou pós-doutorado na Federal de Santa Catarina, foi professor adjunto do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp, Campus Bauru, foi docente no programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, no campus de Presidente Prudente. E, como eu já antecipei, é autor de livros, né, inclusive alguns de grande notoriedade no cenário da educação física. Também tem inúmeros artigos publicados, outros capítulos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Muito boa noite. Passo a palavra. Boa noite, Elisaldo, Marcos, Peterson, Tamires, que eu tenho o prazer de conhecer hoje. Eu me sinto muito privilegiado por poder participar desse debate, especialmente porque eu acho que é um tema que foi acertadamente sugerido por vocês três, né? Que é exatamente a inter-relação da educação física com outras matérias, né? Eu acho que não dá mais para nós, a educação física, ficar só entre nós, né? A gente briga muito, mas tem sempre uma tendência de ficar fechado na sua própria área, né? Eu acho que isso já não permite mais avançar. Então, eu acho que é um bom início a gente começar dialogando com os colegas da arte e da língua portuguesa. Então, parabéns pela indicação do tema, que eu acho que é um caminho que nós vamos ter que trilhar. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos pelo seu aceite. Agora eu passo a palavra novamente para o professor Marcos.
Bom, é um prazer, eu vou apresentar a minha amiga, a professora Tamires Morgon, né? E eu passo a palavra para você, Tamires. Obrigado pelo aceite em estar aqui conosco, né, nesse ambiente virtual, para tentar fazer esse papel aí que o professor Mauro acabou de falar mesmo, né, que é esse inevitável caminho da interligação dos saberes entre as disciplinas, né, na área de linguagens. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo, aos colegas da Escola Marcos Rogério da Rosa, que estão aí presentes em peso. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite dos professores Elisaldo e Peterson, em especial o professor Marcos, meu amigo e colega lá da rede municipal de São Bernardo. Eu fiquei muito feliz com o convite, surpresa também, né? Em tempos de atividades remotas, a gente às vezes fica só focado naquela rotina, né, que a gente tem para fazer, e não expande as possibilidades, e essa é uma possibilidade muito bacana, desse tipo de diálogo, né, e esse tipo de meio que permite que nós possamos dialogar sobre diferentes assuntos, e assuntos pertinentes à nossa área, que precisam ser colocados e precisam ser discutidos. Então, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, compondo esse grupo, eu sendo a única mulher representando a arte e educação, e também educação social, claro, que são áreas que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E agradecer também por estar aqui com o professor Mauro Betti, que é uma referência na educação física. Bom, a nossa live ocorrerá com duas concepções principais. A primeira é falar sobre a evolução do entendimento e da utilização dos conceitos da semiótica na área da educação física escolar, tema esse que é estudado, né, pelo nosso convidado, o professor Mauro, já há algum tempo, e que nós podemos acompanhar esses estudos através das publicações, né, de 1994, 2005, 2013, recentemente também em 2019, e também já aproveito para informá-los, né, que nós iremos disponibilizar nos comentários alguns links esses que vocês poderão acessar e baixar esses artigos, esses trabalhos publicados pelo professor Mauro. E o segundo, né, a segunda concepção é refletir sobre a interligação das artes com a educação física na nova área de linguagens, descrita no documento da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. E agora eu passo a palavra para o professor Peterson. Então, nós iremos utilizar alguns artigos, professor e professora, que irão anteceder a questão, para que as pessoas que estejam assistindo possam contextualizar de que maneira, de que ponto, da onde estamos partindo, para terem a noção de como foi formulada determinada questão. Então, antes de cada questão, geralmente vai ter uma citação que nós iremos ler, para que as pessoas tenham noção da onde nós estamos partindo. Tudo bem? Deixa eu postar a questão aqui para o Elisaldo ter. Então, a citação que antecede a primeira questão tem lá: já na introdução do artigo, o que a semiótica inspira ao ensino da educação física, de 1994, escrito pelo próprio professor Mauro Betti e lido umas 100 mil vezes pelo Marcos, que está aí do meu lado. O professor Mauro Betti coloca que as teorias linguísticas e semióticas exerceram, até o momento, pouca influência nas teorias da educação física. Nas últimas décadas, as mudanças de referenciais pedagógicos no ensino da educação física levaram a uma valorização no uso da linguagem verbal por parte do professor, em oposição ou complementação aos modelos de demonstração e imitação,
O próprio professor Mauro Betti coloca isso no artigo dele de 1994, na página 25. Aí vem a primeira questão que o Elisaldo vai colocar para você, professor, inicialmente. Bom, posteriormente a essa leitura, né, do Peterson sobre essa citação, professor, as intervenções dos professores e professoras de educação física escolar mudaram desde o contexto desse artigo, de 1994 até hoje? As intervenções estão menos verbais? Bom, então, como o próprio ano indica aí, já tem 26 anos, né, esse texto, né? Provavelmente foi o primeiro artigo na literatura brasileira a falar de semiótica, né? Digo, provavelmente, pode ser que tenha outro que eu não conheça, né? Então, também nesses 26 anos, a própria educação física escolar mudou muito, né? Tanto em termos de teorizações disponíveis, quanto em termos das práticas. Então, eu diria que depende muito do referencial do professor, né, da vertente que ele adota concretamente, né? E nós temos dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de professores de educação física nas escolas, né? Eu não sei calcular, mas 150 mil talvez, né? Embora nem todos talvez atuando. Então, isso é muito diversificado, né? Depende muito da formação. Mas a gente nota que, pelo menos num grupo que está mais próximo da gente, né? De vocês, né? De mim, houve uma diversificação dos sistemas de signos em uso, né? Então, hoje usa-se muito desenhos, né? Imagens estáticas ou em movimento, né? Combinação de diferentes sistemas de signos ou linguagens, né? Embora no início, aí, mais ou menos nessa época que eu escrevi, como a abordagem culturalista era algo que começava a se consolidar, né? No meio escolar, né? Para além do mundo acadêmico universitário, talvez por uma interpretação um tanto equivocada, se entendeu que educação física teria que ter aula expositiva, né? O professor falando muito, né? A história das dimensões conceituais, acho que foi equivocadamente apropriada. Então, por isso que houve uma certa ênfase na linguagem verbal, né, no discurso verbal, né, nas palavras, né. Hoje há uma crescente hibridação desses sistemas, né. Mas eu acho que aí isso também vai depender muito da própria formação e do viés didático-pedagógico dos professores e professoras. Tanto da formação inicial, docente, como da formação continuada também, né, professor? A formação continuada é uma coisa muito, primeiro, muito irregular, né? Quando tem dinheiro, quando está sobrando dinheiro, né, no sistema público, né? Quando está sobrando dinheiro, coloca dinheiro na formação continuada. Quando falta dinheiro, é a primeira coisa a ser cortada, né? E é muito diferente, né? Se você considerar o Brasil inteiro e a quantidade de escolas, de professores e professoras, é muito pequena ainda, né? E São Paulo é mais, né? Eu tenho a impressão. Porque tem algumas questões, professor. Por exemplo, a formação continuada na rede estadual de São Paulo, ela também é proposta pelas aulas de trabalho coletivo, né? Tem isso também. Mas nem sempre as pessoas que estão atuando como coordenadores tiveram uma formação adequada nas diretorias de ensino
para que mediassem a formação dentro do contexto escolar. Exatamente. Eu tenho esperança, Peterson, que agora, por causa já que nós somos obrigados a dominar as tecnologias digitais, né, aprendemos no tranco, né, a gente continue pós-pandemia com esses grupos de professores conversando, com grupos de estudos, né, com lives, né. Eu participei, continuo participando de muitas atividades de formação continuada, mas elas têm um formato já superado, né, já falido, que é junta 200 professores lá numa sala e chama o João Freire, o Mauro Betti e tal, para ficar falando. Né? Ele vai lá, fala, vai embora, responde 2, 3 perguntas e fica muito pouco. Né? A continuada, na verdade, não é continuada. Esse que é o problema. Né? Não sei em outras áreas, né? Em outras matérias, arte ou língua portuguesa e matemática, que é onde é dada a ênfase. Né? Não sei se é muito diferente disso. Então, Elisaldo, você faz a leitura da próxima citação, que o Marcos vai fazer a pergunta para a professora Tamires, pode ser? Tranquilo? Então, vou projetar aqui. É referente à BNCC. Bom, a BNCC está organizada em diferentes e especificamente na área de linguagens para o ensino fundamental, podemos visualizar que, na BNCC, a área de linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física. E no ensino fundamental anos finais, a língua inglesa. A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na educação infantil. Brasil, 2018, página 63, né? Retiramos essa citação da página 63 da BNCC. Doutor Marcos. Bom, vou fazer uma pergunta agora para a professora Tamires. Já vai colocar aí, Elisaldo, na tela? Vou só aqui fazer a troca. Tamires, como você considera que seriam as aulas de artes nos anos iniciais do ensino fundamental, levando em consideração a citação que a gente acabou de fazer? A citação acima. Você pode falar sobre a sua experiência docente? Sim, pensando na BNCC, né, que é algo atual, digamos assim. Eu vou fazer aqui uma recordação sobre a minha experiência, né, tanto como pessoa física quanto professora, digamos assim. Então, se a gente perceber bem, lá nos anos 90, que é onde eu busco a minha memória afetiva e escolar, nós tínhamos uma maneira de se trabalhar a arte diferente do que a gente vê hoje, do que eu trabalho hoje, por exemplo. Então, lá nos anos 90, no início, ainda se tinha resquícios de uma arte mais tecnicista, uma arte mais tradicional, um ensino de arte mais tradicional, onde valorizava mais as cópias, o fazer de cópias, né, pintar cópias, onde se valorizava muito mais, assim, fazer coisas repetidas ou reproduzidas, né, pelas professoras e tal.
não se valorizava tanto o processo ou a experiência. E isso eu venho percebendo ao longo dos anos. Eu iniciei minha trajetória na arte e educação em 2011, no ensino público no Estado, sendo eventual e categoria O. Quem conhece, né, essas duas experiências sabe muito bem as limitações que tem. E se pensando 9 anos atrás, não faz tanto tempo assim, né, em nível de evolução educacional, mas há uma diferença grande. Então, há 9 anos atrás, quando eu iniciei, também havia uma certa dificuldade nesse sentido. Por quê? A BNCC, ela está trazendo aí uma integração das linguagens, né? Português, arte, educação física e nos anos finais, inglês. Lá no início da minha trajetória, eu percebia que essas áreas, elas se comunicavam, se integravam quando havia datas comemorativas na escola, por exemplo, ou eventos que eram, assim, eventos, por exemplo, festa junina, ou, não sei, o Halloween, que é uma apropriação de uma cultura que nem é nossa, e aí as áreas se juntavam para fazer determinado projeto. Então, você via essas áreas trabalhando somente nesses momentos, e com muita força. Isso há 9 anos atrás. O tempo foi passando, e eu tive uma visão diferente de como se trabalhar essa integração das áreas, principalmente com educação física, quando eu obtive uma experiência nas ONGs, né, em instituições de assistência social. E essas instituições que levam tão a sério a arte e educação física como meio de transformação social, há uma integração quase que 100%, levando em conta o quanto que essas áreas podem colaborar para o desenvolvimento da criança. Então, ali, eu já comecei a ter um olhar diferente. E, quando eu entrei na Prefeitura de São Bernardo, em 2018, que começou ali a se trabalhar a BNCC com as nossas formações, que eu vinha conhecer a BNCC mais de perto e aplicar a BNCC no ensino formal, eu comecei a ter uma visão diferente sobre isso também. Por quê? É muito importante que a gente tenha essa integração dentro da escola. Muitas vezes não se tem por nós ainda mantermos um certo pensamento de uma pedagogia antiga. Então, como que nós iríamos trabalhar esse tipo de integração das áreas? Através de projetos. Eu acredito muito nos projetos. Eu acho que, e não só levando em consideração as datas comemorativas, como é tradicionalmente conhecido na nossa memória, eu acho que as artes, e a arte, a educação física, português e língua inglesa, as linguagens, elas se complementam. Então, se há um certo planejamento com relação a essa complementação, há sim um resultado importante, né, de processo, de experiência, e um resultado que a gente pode alcançar de maneira satisfatória. Professora Tamires, nós trabalhamos juntos numa escola aqui em São Bernardo, né, no ano de 2019, ano passado. E ali na correria do chão da escola, porque só quem sabe do chão da escola é quem pisa nele, né? E eu Exatamente. Dando as minhas aulas, eu dava algumas aulas, pegava outra turma, e passava e vi você realmente trabalhando com projetos. Qual foi o projeto? A professora Tamires, ela trabalhou com um projeto de slam, que é aquele projeto que você incentiva, né, que você dá protagonismo ao aluno para que ele faça rimas, um desafio de rima, né, professora Tamires? E eu vi uma aula sua desse projeto que me chamou muita atenção e que eu acho que combina tanto com a citação quanto com a sua fala. Que tem muita praxis na sua fala, né? Muita prática. Eu pude vivenciar isso. E numa aula dessa de slam, uma aluna, né, que você sabe quem é, que tem uma certa dificuldade motora por conta de deficiência física,
ela tem uma peculiaridade nos movimentos dela, né? E eu a vi, na hora da rima, se expressando tanto verbalmente quanto motoramente. E aquilo, para mim, foi incrível. Aquela cena, para mim, foi incrível. Você pode falar um pouco mais sobre esse projeto? Claro. Esse projeto, ele rendeu bons resultados, né? Eu acho que em diferentes áreas. Esse projeto, ele fazia parte, né, ali do planejamento anual dos conteúdos que eu tinha para passar para eles, né? E foi muito bem aceito pelas crianças, porque faz parte, a escolha disso veio deles mesmo. Então, assim, é muito importante essa escuta ativa que a gente precisa ter com as crianças, né? De saber os interesses e transformar os interesses deles em aulas onde eles venham se desenvolver. Então, assim, tudo partiu dessa busca do interesse deles. Então, eu trouxe, né, as batalhas de rima. Primeiramente, eu trouxe a história do hip hop, estudamos um pouco do break, estudamos um pouco do grafite, e viemos com o rap, viemos com o slam, com as batalhas de rima. E isso foi tão interessante que também rendeu para nós a participação de um projeto chamado Projeto Ecoviver, que é promovido, né, pela Ecovias nas escolas públicas de São Bernardo. E nós fizemos esse projeto por mais ou menos 6 meses. Então, desse projeto, as crianças conseguiram, nós juntos, né, incentivando o protagonismo o tempo todo, eles criaram um texto do teatro, então, do começo ao fim, com a minha mediação, a escolha do repertório musical, né, também. Então, no final disso tudo, eles estavam crianças mais soltas, crianças com desenvolvimento verbal e oral avançadíssimos, crianças com desenvolvimento motor avançado também. Inclusive, a professora de sala também relatava isso, que eles haviam melhorado muito em muitos aspectos devido a essas intervenções, né, desse projeto que aconteceu. E especificamente essa aluna que se chama Letícia, ela me surpreendeu muito também, né, Marcos? Você teve aí um testemunho bacana. Ela era uma aluna que não se sentia, não tinha uma autoestima para fazer, né, esse tipo de atividade, porque ela sentia que tinha as limitações dela, e os demais em volta, né, os colegas, infelizmente, acreditavam nessas limitações também, e por uma questão cultural, muitas vezes não incentivavam ela a se colocar. E houve uma identificação muito grande da Letícia com aquela atividade, e ela se viu capaz de fazer aquilo, né? Tanto no slam, que ela tinha uma dificuldade motora muito grande nas pernas, então ela se movimentava e falava, mesmo que não com coerência, mas ela se expressava, pegava o microfone e colocava tudo que ela sentia para fora, tanto no teatro também. Então, a gente vê o quanto que esses projetos, né, Marcos, falando sobre isso, o quanto que o projeto ele é interessante para o desenvolvimento da criança, né? A Letícia é só um exemplo, mas houveram outras crianças também. E imagine isso integrado com outras áreas, né? Isso ampliado de uma forma geral. Acho que a gente alcançaria resultados incríveis. Exatamente. Obrigado pelo seu relato, professor. Parabéns. Imagina. Dentro dessas questões que a professora Tamires colocou, essas características históricas que permeavam antes era educação artística, né? Hoje é artes. Essa questão da reprodução, de você copiar um desenho, ela tem semelhanças com a educação física, quando você reproduzia movimentos corporais sem nenhuma problematização daquela cultura corporal de movimento. Então, assim como o próprio professor Mauro Betti ressalta algumas reflexões, diversas reflexões
naquele livro Educação Física e Sociedade, que é extremamente difícil de achar e encontrar para comprar, essas questões, elas estão relacionadas também dentro da arte como da educação física. A não reflexão e apenas a reprodução de algumas questões dentro dessas disciplinas, não é, professor? Sim, sim, exatamente. E muito boa a exemplificação da professora Tamires, porque mostra que, primeiro, que o aluno não está dividido em matérias, né? O que eu chamo o aprendente, né? Porque eu chamo de aluno, o aprendente e aprendente. A gente é que dividiu a pessoa em partes, né? Mas essa aprendente é uma pessoa só, né? E essa capacidade de expressão, né, que todo ser humano tem, é que a escola tem que dar vazão. Então, não importa se é uma matéria ou se é outra, né? Eu lembro que, por ocasião da elaboração do currículo de São Paulo, do Estado de São Paulo, não esse atual, né, o currículo paulista, mas aquele que esteve em vigor até o ano passado, o currículo do Estado de São Paulo, havia muita discussão, assim, acalorada, assim, entre o pessoal de artes e de educação física, sobre quem ia ficar com danças, né? E se você for ver no papel ficou com artes. E educação física chamou atividades rítmicas. Até nós somos muito criticados no mundo acadêmico, porque não é atividades rítmicas, é dança. Bom, mas é só um nome, né? A gente fica preocupado com os nomes. Veja a experiência de se movimentar dessa menina é o que interessa para nós. Agora, mas se isso pudesse ser feito junto, as duas matérias juntas, né? Porque dança pode ter nos dois, né? Os dois podem trabalhar o hip hop, o rap, qualquer outro estilo, né? A arte põe o seu viés, né? Mais artístico, né? A língua portuguesa, por exemplo, poderia trabalhar as letras, né? Das músicas, né? De hip hop, né? E aí entender a diferença dos diferentes gêneros literários, né? Para mim, é isso. A escola deveria trabalhar com base em temas, no meu entendimento, não em matérias. Né? Por exemplo, a cultura rítmica infanto-juvenil poderia ser um tema. E todo mundo trabalha integrado nesse tema. Eu conheço aqui em Bauru, tem uma escola que trabalha assim, por tema. Não é? Só que é uma escola de rico, né? Custa 2, 3 mil reais por mês. Né? E o professor é contratado em tempo integral. A gente lembra do Paulo Freire agora, né? Com os temas geradores. É impossível não lembrar do Paulo Freire, né? Ah, sim. Então, pensando nessa questão da expressão corporal também e a linguagem, Marcos vai ler a próxima citação que antecede a terceira questão. Ok, Marcos? Ok. Já na introdução do artigo Expressão Corporal e Linguagem na Educação Física, uma perspectiva semiótica, ao qual os autores são Eliane Gomes da Silva, Lúcia Helena Ferraz Santiagostino e o próprio Mauro Betti, em 2005, eles escreveram que, abre aspas, a literatura especializada tem concedido um alcance restrito à expressão corporal como conteúdo da educação física, que o professor Mauro acabou de falar. No caso da educação física escolar, os parâmetros curriculares nacionais da educação física, os PCNs, Brasil, 1997, página 51, tratam a expressão corporal apenas no âmbito de atividades rítmicas e expressivas, e a veem com características de intenção de expressão e comunicação mediante gestos e a presença de estímulos sonoros como referência para o movimento corporal. E aí, pensando nessa citação, nós formulamos uma questão que se relaciona com ela. Então, essa pergunta vai para o professor Mauro Betti.
Analisando o contexto do artigo, lá em 2005, e o que se tem hoje na sociedade contemporânea, o que se tem hoje em relação a documentos oficiais, e aí tem também a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, analisando o contexto do artigo de 2005 e o que se tem hoje em relação a documentos oficiais que norteiam práticas docentes, houve evolução no entendimento do conceito de expressão corporal? Perfeito. Houve, sim. Né, do ponto de vista teórico-conceitual, né, dos documentos, houve. E veja que, nesse artigo de 2005, Eliane, eu e Lúcia falamos em expressão e comunicação. Né? E o trecho da BNCC da questão anterior, que vocês leram, da página 63, fala em capacidades expressivas e não comunicativas. Então, temos que distinguir expressão de comunicação. Não são sinônimos. Em toda expressão, né, que pode ser gestual, por palavras, pela arte, né, por uma pintura, por uma poesia, por um grito, né, ou por um silêncio, há uma intenção comunicativa, né, e também nas palavras. Né? Então, eu estou aqui me expressando em palavras, até em gestos, né, eu fico falando assim, né, fazendo com a mão, né, tentando me comunicar. Agora, pode ser que eu não consiga me comunicar, né? Ou seja, porque o receptor tem que decodificar a minha mensagem, o que eu estou expressando, né? Para que haja comunicação. Raramente há coincidência 100% entre expressão e comunicação, né? Eu tento me comunicar, mas sempre fica uma distância entre a minha ideia, o que eu estou tentando comunicar, e o entendimento do receptor. Fica uma lacuna. Né? Essa lacuna a gente preenche com novos signos, né? Ou com novas expressões, e aí o diálogo continua. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Então, correto seria falar em expressão e comunicação, aliás, como se falava antes, né? Antes havia a área de comunicação e expressão, né? Antes de chamar a linguagem. Né? Quando eu estudei, por exemplo, no antigo segundo grau, falava-se em comunicação e expressão. Agora, é preciso também entender que, no caso especialmente da educação física, quando a gente fala em esporte, luta, ginásticas, danças, né? Há também os códigos, né? Os códigos culturais. Então, eu não posso lutar boxe de qualquer jeito, né? Eu não posso chutar pro cara, ou eu não posso jogar futebol de qualquer jeito, eu não posso dar um passe com as mãos no futebol. Ou seja, os códigos, eles limitam as possibilidades expressivas, né? Em favor de uma melhor comunicação. Né? Ou seja, eu sei que aquelas pessoas que estão jogando futebol comigo não vão pegar a bola com a mão para dar um passe. Né? Ou a mesma coisa, eu imagino, nas danças. Né? As danças têm códigos, né? Que diferenciam um gênero de outro, um ritmo de outro. Tá? Agora, por outro lado, você tem também a criação. Né? O código, mesmo tentando limitar as possibilidades expressivas, ele nunca limita completamente. Por isso que é possível sempre criar novos gestos, né? Novos ritmos, novas coreografias, novos passos na dança, né? Novos estilos de pintura, né? Novos estilos de fazer cinema, de fazer poesia, romance, etc. Né? Aliás, a língua, né, a língua portuguesa, a língua inglesa, a japonesa, ela é a mais codificada que existe. Né? No sentido de estabelecer regras, né? Regras de combinação e articulação entre os elementos. Mas, mesmo assim, o processo de criação é constante e infinito. Né? Então, sintetizando, sim, eu acho que houve um avanço, ao mesmo plano teórico conceitual.
né? E na prática também, quer dizer, os professores e professoras, eles intuem essas coisas, né? É claro que isso não pode ser generalizado, mas eu conheço diversos professores e professoras, vocês inclusive, que inclusive estão à frente dos teóricos, né? Por exemplo, essa live de hoje é um exemplo disso, né? Não é necessário você ter lido nos livros, né, ou ter feito mestrado ou doutorado, para ter uma sacada criativa que poderá, depois, então, ela vai ser teorizada, estudada, né? Colocada nas caixinhas e tal. Tá? É isso, não sei se respondi ou paguei. Que bom que houve estudos e pessoas que pensaram para além, né, professor? Seria preocupante se nós estivéssemos estagnados naquela concepção de 2005, depois de 15 anos, né? Então, Pedro, sabe o que me preocupa? Quer dizer, como eu aposentei, né, tem coisas que primeiro, eu estou numa situação cômoda, né? Eu estou um pouco observando, né? E tem uma situação que tem coisas que eu posso falar que outros colegas não podem falar. Mas talvez, por exemplo, esse artigo de 1994, talvez não conseguiria publicar hoje, não seria aceito. Esse artigo de 2005, eu mandei para uma revista conceituada, assim, né? Aquelas que tem qualis, não sei o quê, né? Na época, e não foi aceito. Entende? Então, parece que a criatividade intelectual no mundo acadêmico universitário, ela está se fechando, né, e não se abrindo. Né? Agora, onde eu acho que onde a criatividade está fervendo? É entre os docentes da educação básica. A gente só vê nos grupos de WhatsApp, nas lives. Agora, aí é que entra o papel do acadêmico universitário, né? De ajudar a teorizar isso, né? A sistematizar isso, que é um tanto disperso, e separar o joio do trigo, porque também tem muita gente querendo reinventar a roda. Né? Todo mundo acha que está inovando, né? Mas tem que estudar um pouco de história, né? Didática, para ver se está inovando mesmo. Né? Então, enfim, eu estou gostando muito dessa experiência de aproximação com os professores da educação básica, né? Que eu sempre tentei fazer quando estava na universidade, fiz um pouco, mas não, a direção da política acadêmica, a educação física não favorece isso. Ok. E aí, pensando na questão de número 4, Elisaldo, abre o microfone. Sim, então, aproveitando, né, essas belíssimas explicações, e aí voltando um pouco, né, para a relação das artes com a educação física, e aí falando um pouco novamente da BNCC, eu vou fazer uma pergunta aqui para ambos. Primeiro eu vou direcionar para o professor Mauro e posteriormente para a Tamires, ok? Professor, o que você tem a dizer sobre a arte e a educação física juntas na área de linguagens da BNCC? Isso, muito boa pergunta. Acho que esse é o nó da coisa, né? Eu até postei hoje no Facebook, divulgando a live, a seguinte consideração, que a artes e a educação física são como irmãs chipófagas, né? Aquela que nasce colada, né? Ou siameses, mas de costas uma para a outra, né? Uma fingindo que a outra não existe. E isso é um desperdício, porque são disciplinas muito parecidas, porque elas trabalham a sua base, né? Vamos dizer assim, em última instância, é a sensibilidade, né? É o sentir, é o sensível, né? A emoção, né? Aquele que vem das entranhas, né? Da carne, né? Ou, em termos mais poéticos, do coração, né? E a gente foge um pouco do imperialismo da língua, né? E do imperialismo da lógica dos números, da matemática, né?
porque parece que hoje escola é só língua portuguesa e matemática, né? Parece um pouco a história do médico que tratando um doente dá sempre o mesmo remédio. Aí o remédio não funciona, o doente piora e ele aumenta a dose do remédio. Aí o doente piora mais, aí ele aumenta mais ainda a dose do remédio. Ô, doutor, muda de remédio, né? Não dá mais para ficar tendo só a língua portuguesa e matemática, né? Isso aí, inclusive, esgota os alunos. Então, a gente começar a pensar em ter mais aula de educação artística e de educação física, né? De modo integrado, até acrescentar outras, né? A gente vê que projetos mais alternativos, educacionais mais alternativos, valorizam exatamente essas duas áreas. E aí eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é um ler a BNCC do outro. Né? E eu confesso que eu não li a de artes, eu não tive tempo de ler. Né? Embora conversei muito com o pessoal de artes já, por ocasião tanto dos PCNs como do Currículo de São Paulo. Então, tentar entender o ponto de vista do outro, o que cada um está propondo em termos formativos e educacionais para as crianças e jovens. Né? E segundo, aí, ler o planejamento de ensino do outro, né? Da sua escola, né? No projeto político-pedagógico. O que o outro está fazendo? Né? Como é que eu pode integrar comigo? E conversar, né? Conversar e articular temas que possam ser comuns, né? E estratégias que possam ser comuns. Por exemplo, eu já falei aqui da hibridação dos sistemas de signos. Né? Porque signo é qualquer coisa que represente, qualquer coisa de qualquer espécie que represente algo para alguém. Né? Então, um gesto, um ritmo, uma música, né? Um drible no futebol, uma imagem, uma pintura, uma bola, tudo isso é signo. Né? E as duas disciplinas trabalham com a mistura desses sistemas de signos, e também com a palavra, né? com o verbal, mas é uma mistura de tudo. Então, do ponto de vista semiótico, são as disciplinas, as duas matérias, dois componentes mais ricos. Né? Então, é preciso estratégias que potencializem essa hibridação. Né? A educação física tem se proposto muito usar, pelo menos numa vertente mais progressista, né? Usar portfólios, né? Nós vamos fazer um portfólio diário de aulas, né? Onde vai haver hibridação de sistemas de signos. Então, essa é uma coisa que poderia associar com língua portuguesa e com artes. Cinema, por exemplo. Né? Há muitos filmes que tratam do tema do esporte, né? Das lutas, da dança. Né? É um ponto que poderia também ajudar a integração. E os gêneros literários. Os gêneros literários. Então, você faça lá um festival de dança, né, na escola, que tem um campeonato de jogos, de esportes, né? Na dança tem a participação de arte, e você pode pôr um grupo de matérias jornalísticas, por exemplo, né? Sobre o festival, sobre o campeonato, filmar, né? Fazer um texto para pôr no mural, fazer um videoclipe para postar nas redes sociais, né? E aí isso pode envolver, propicia envolver as três matérias curriculares. Eu acho que criatividade não falta para vocês, né? Vocês quatro têm uma condição de sugerir isso até do que eu. Né? Eu acho que o caminho para fortalecer a educação física e arte é essa associação, né? E com língua portuguesa, né, que tem um status elevado, né, eu acho que é bom para todo mundo, e principalmente é bom para os aprendentes, né? Como eu disse, os aprendentes e aprendentes não são separados em matérias, né? Ou em corpo e mente, né? Ou em conceitual, procedimental, atitudinal. Não. É a gente que separa. Né? Então, vamos prestar mais atenção neles, como vocês prestaram atenção naquela menina lá, do exemplo da Tamires e do Marcos. Por que foi possível fazer aquilo? Porque alguém prestou atenção nela como uma pessoa singular, não como parte da massa, né? Mas como alguém que é singular, que é único. É a partir dessa singularidade
né, que é possível fazer um processo de ensino-aprendizagem rico, né, que leva, de fato, a aprendizagens. Que muitas vezes não são avaliáveis. Essa é outra questão. Educação física e arte não são avaliáveis pelos sistemas de avaliação de larga escala. Mas nós temos que encontrar um jeito de mostrar para a comunidade o que os alunos estão aprendendo. Né? Nós temos que fazer nós temos que ser um pouco mais espertos, um pouco mais de propaganda e marketing, sabe? Nós temos um problema sério de propaganda e marketing na educação física. Pela arte eu não vou falar, mas eu acho que ele tem um certo problema até de autoestima, né? De já se considerar inferior. Né? Vamos tentar documentar, sistematizar o que os alunos aprenderam, o que nos requeria o tema da avaliação, né? Que é o outro que eu acho que é hoje o outro caminho nós temos que trilhar, e já está bem sendo trilhado por muita gente boa, né? Mas tem que investir mais em avaliação. Muito bom, professor. Agora eu vou fazer novamente esta pergunta, desta vez para a nossa professora de artes, a professora Tamires. Tamires, o que você tem a dizer sobre a arte e a educação física juntas na área de linguagens da BNCC? Assim como o professor Mauro contribuiu dizendo que essas duas áreas são irmãs, mas que muitas vezes caminham, né, para rumos diferentes, infelizmente caminham para rumos diferentes, ao mesmo tempo complementam, né, uma outra. Porque enquanto artes contribui para o desenvolvimento socioemocional, contribui para a criatividade, para a mudança de perspectivas, sensações, emoções e etc., a educação física ela vem para melhorar o desenvolvimento motor, a integração social, o aumento da confiança, da autoestima. E se as duas áreas trabalhassem alinhadas, seria possível a gente alcançar um resultado de desenvolvimento excelente para as crianças, né? Os aprendentes, como diz o professor Mauro. Eu gostei. Vou me aprofundar nessa colocação do professor. E outra coisa que o professor disse também é com relação à valorização da nossa área, né? Eu acho que a gente tem que conquistar isso. E como nós iríamos conquistar isso? Através do marketing. Eu também acredito nisso, nesse tal marketing, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, portfólio. Nós que estamos ali, nós fazemos muitas atividades, nós promovemos atividades diversas. Muitas vezes isso fica limitado a só a nossa visão. Então a gente vê o resultado ali na hora, então a gente grava na nossa memória, nos nossos registros. Então a gente faz um relatório sobre aquela criança, tal criança se desenvolveu assim, tal, devido à atividade tal. Não, vamos registrar isso, vamos filmar, vamos tirar foto, vamos mostrar para as pessoas, para a comunidade, para os outros professores, vamos discutir as nossas estratégias, vamos trocar informações sobre estratégias. Eu acredito muito nisso. E é uma maneira que eu também venho tratando as minhas aulas, principalmente nesse período de aulas remotas, onde é um período que a gente está tão distante, né? Nós não temos o contato visual pleno com a criança ali. Então, eu não estou vendo os meus educandos, eu não estou tendo contato com eles, né? Um contato direto. Eu estou tendo que avaliá-los de outras maneiras. Então, quanto mais registros eu tenho do que essas crianças estão fazendo, quanto mais tentar me aproximar utilizando as redes, né, os aplicativos, as redes, os recursos, mais eu vou conseguir também fazer uma avaliação melhor do meu trabalho, uma avaliação dessas crianças. Ainda que nós estamos discutindo caminhos, né, para isso. Ainda estamos no meio do caminho aí para tentar se encontrar e entender tudo isso. Mas eu acho que as duas áreas, elas, como o professor Mauro disse, elas precisam se conversar,
precisa sim haver essa troca, porque elas são áreas muito importantes mesmo, além das demais. Pensando nessa questão da formação docente e a relação com outras áreas do conhecimento, hoje em dia, minha formação de 2006 a 2008, Educação Física, e 2009, 2012, só me possibilitou, na pedagogia, a ter uma formação conjunta com outras pessoas em uma disciplina da pedagogia. Então, qual é a relação? Hoje, diversas universidades privadas, as públicas, eu considero que já faz isso há mais tempo, mas em outra vertente, com outros objetivos, quando eles colocam uma disciplina de eixo comum e coloca lá alunos de educação física e de artes na mesma turma, com o professor mediando a disciplina, que existem eixos em comuns entre as disciplinas. Isso é uma proposta muito boa, porque você começa a conhecer uma outra área. Só que, em contrapartida, quando isso é desenvolvido numa universidade privada que busca a mercantilização do conhecimento, sobrecarrega o professor quando você superlota uma sala de aula. Então, quando tem uma concepção de fazer relação com diferentes áreas do conhecimento do magistério, em contrapartida, tem uma sala superlotada. Já nas universidades públicas, isso não acontece geralmente porque já tem um número limite de alunos por disciplina, não é, professor? Tem. Eu não posso falar por todas, mas aqui na Unesp de Bauru ingressam 40 alunos, a formação de máximo 40 alunos, né? Agora, também não conheço muitas universidades públicas que fazem aulas integradas entre diferentes cursos, não. Há uma tendência crescente, na verdade, de especialização, né? De sempre separar. Essa é a lógica, e não integrar. Então, em alguns eixos em comum sobre, por exemplo, didática, algumas universidades privadas já estão fazendo isso. Ah, sim, as privadas sim, mas evidentemente por razões econômicas, né? Sim. E aí eu acho que tem que, por exemplo, uma didática geral, tudo bem você juntar cursos diferentes, mas tem que ter uma didática especializada também, né? Sim. Uma em arte, uma educação física, uma matemática, e aí tem que separar, né? É porque, assim, nessa questão macrodimensional, você tendo outros cursos na mesma sala de aula, você já começa a ter uma relação com professores de outras áreas também. Ah, sim, eu sou favorável a isso. Eu, inclusive, eu cursei 2 anos de Ciências Sociais na PUC de São Paulo, porque eu sou paulistano, na verdade, né? Vim para o interior em 1987. Curso de Ciências Sociais, na década de 80, 83, 84, mais ou menos. E esse curso tinha um núcleo comum de 1 ano, que juntava os alunos de 4 cursos diferentes, que era Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Sociologia, Antropologia, Ciência Política, eram 4 cursos, não lembro o outro. E no segundo ano separado, porque eram cursos específicos, né? Eu não consegui concluir o curso, não tinha dinheiro para pagar, eu era professor da Prefeitura de São Paulo, inclusive. Aliás, trabalhei em São Bernardo também no início da minha carreira. Eu trabalhei 2 anos na Secretaria de Esportes. Eu era lotado lá no Baitão. Certamente o Marco conhece, né? Trabalhei 2 anos lá em projetos da Secretaria de Esportes com o filho, a maioria da clientela eram os filhos dos operários da indústria automobilística e das metalúrgicas, né? Que eu não sei se já fecharam todas a essa altura. Né? Mas a tendência, então, depois separou, não tinha, acabou com o núcleo comum. Que foi uma experiência riquíssima, uma experiência mais que mais me ajudaram na minha formação como cidadão e como acadêmico. Porque você tem gente com diversos interesses, inclusive de diversas classes sociais, de diversas faixas etárias,
Você tinha, por exemplo, advogado já formado, que estava lá fazendo o curso, né? Você tinha filho de burguês, você tinha gente, professor de escola pública, como eu, né? Então, eu sou sempre favorável à diversidade, mas a tendência hoje é a crescente especialização. Né? E o ensino privado hoje vai girar tudo EAD. E EAD da pior qualidade, né? Que é, como diz o meu amigo Laércio, aula enlatada. Né? Bota a aula numa latinha e bota ela na prateleira. Aí você vai lá e pega a aula. Né? E ela tinha sem data de vencimento. Ela pode ficar lá anos e anos e anos na mesma aula. Sim. Agora tem uma outra citação que vai anteceder a questão que o Marcos vai desenvolver, que eu vou exercer a leitura, tá? Em 2013, Vossa Excelência Mauro Betti, juntamente com Pierre Normando Gomes da Silva e Eliane Gomes da Silva, escreveram um artigo intitulado Uma Gota de Suor e o Universo da Educação Física. Um olhar semiótico para as práticas corporais. O olhar atento do professor e professora é que vai perceber detalhes que dizem muito sobre sua própria intervenção e como os aprendentes interagem ou reagem a ela. Aí lá na BNCC, documento de 2018, que tiveram 3 versões diferentes, né, até a sua publicação final, coloca assim: cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de outro modo. A vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de conhecimento muito particular e insubstituível. E para que ela seja significativa, é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados que os grupos sociais conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, as práticas corporais são textos culturais, passivos de leitura e produção. Esse modo de entender a educação física permite articulá-la à área de linguagens, resguardadas as singularidades de cada um dos seus componentes, conforme reafirmado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, na resolução CNE-CEB número 7/2010. E aí, já em 2019, você mesmo, professor, fez novamente parceria com Pierre Normando Gomes da Silva, escrevendo o livro intitulado Corporeidade, Jogo, Linguagem, a Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental. Percebe-se que nessa obra há uma continuidade ou trajetória de raciocínio e uma preocupação dos autores em discutir alguns conceitos da semiótica vinculada à educação física. Pensando nessa vertente do que eu li, a citação, e nessas ressaltas que nós elaboramos, o Marcos vai colocar a 5ª questão para vocês. Marcos, tá aí? Estou aqui. A gente consegue perceber, né, na trajetória aí do professor Mauro Betti, desde 1992, e também na trajetória agora dessa live, né, do nosso encontro, a gente começou falando sobre o encontro, né, das áreas de educação física e de artes, e com relatos de experiência. A gente falou aqui sobre esse encontro das artes com a educação física. A professora Tamires explanou muito bem a experiência docente dela, e o professor Mauro Betti também, com a sua vivência na docência, mas o professor Mauro Betti tem dito nas últimas lives que a gente precisa entender o que quer dizer esses textos culturais passíveis de leitura. E
nessa vertente eu vou fazer a questão número 5, professor Mauro Betti. Como nós docentes utilizaríamos conceitos da semiótica, que é a primeiridade, secundidade e terceiridade, e signo, significação e semiose, para lermos esses textos culturais em uma aula de futebol na escola, por exemplo? Porque o professor Mauro Betti tem dito que nós precisamos entender mais a semiótica para poder aplicar melhor, né, professor? O que o senhor tem a dizer sobre isso? É difícil responder essa pergunta na totalidade, porque levaria muito tempo, discutir o que é signo, o que é linguagem, né? O que é primeiridade, secundidade, terceiridade. Então, eu vou ser mais sintético e um certo prejuízo do entendimento. Bom, primeiro, em vez de falar primeiridade, secundidade e terceiridade, eu vou falar de estética, ética e lógica, tá? Que são mais ou menos respectivamente, né? Então, a estética está presente na educação física, como também na arte, né? Quando a BNCC fala, por exemplo, do usufruir, né? Do fruir, né? Que tem a ver com algo mais de emoção, de sentimento, né? De subjetividade, né? Trabalha com ética, porque há relação com o outro, né? Um conflito numa aula de educação física, por exemplo, né? É onde aparecem os conflitos. E a lógica, né? Por exemplo, entender a lógica de um sistema tático. Então, isso no livro, né, que você citou, que é esse aqui, né, Corporeidade, Jogo e Linguagem, de 2019, da editora Cortez, a gente trabalha essa tríade em termos de perceber ou sentir, primeiro, agir e reagir, e terceiro, refletir, né? Então, a semiótica do Charles Sanders Peirce, né, que é aqui eu trabalho, né? Eu vou escrever aqui como é um nome meio complicado, eu vou escrever aqui, se puderem postar. Esse é o autor e a corrente semiótica a qual eu me filio, eu e Pierre. Existem outras, né? Existe a estruturalista e a semiótica da cultura ou semiótica russa. E eu enviei um artigo para uma revista tratando dessas três semióticas, né? Fazendo comparações entre essas três e as suas implicações para a educação física. Deve sair, se tudo der certo, no começo do ano que vem. E aproveitando também o livro Educação Física e Sociedade, né, que é sério de achar, né, nem sebo tem mais, deverá sair uma terceira edição pela editora Unijuí no final do ano, no começo do ano que vem. Bom, eu tenho uma certa crítica à BNCC quando ela justifica, do modo que foi colocado no trecho, a inclusão da educação física na área de linguagens, porque ela restringe essa relação da linguagem à significação social. Se vocês virem lá, significação social, grupos sociais, né? É o que sempre aparece quando fala de educação como linguagem. E também, mas olha, a sociologia, a antropologia, as ciências sociais também tratam da significação social. Como antropólogo também precisa aprender a ler os signos, né? Então, a BNCC não se refere à linguagem como em si, à dinâmica da linguagem em si. E aí ela tem, evidentemente, a sua dimensão social, né, não está errado falar isso, mas essa dimensão social está muito vinculada da BNCC ao conteúdo, aos objetos de conhecimento. É como se, assim, se as significações estivessem lá no conteúdo, prontas, né? E a função da educação física é desvelar, é revelar essa significação social, né, para os aprendentes. Tudo bem, mas não é só isso, porque existe também, a linguagem também diz respeito aos aprendentes, às suas potencialidades expressivas e comunicativas. Significação é sempre algo em construção. Então, para uma criança que está aprendendo um determinado jogo, uma determinada dança, uma determinada luta pela primeira vez, mesmo que ela já tenha visto, ouvido falar, ela vai construir, no primeiro momento, suas próprias significações, né?
a qual depois vão se agregar significações sociais consolidadas. Então, esse processo de ir associando significações de modo cada vez mais amplo, que caracteriza a semiose e o próprio processo de aprendizagem. Então, exemplo, o que é a tal da prática da linguagem na educação física? Não é desvelar significações sociais das práticas corporais. Né? O que é praticá-las? Por exemplo, aqui, na pergunta que você mandou, você fala não sei se tá, na aula de futebol. Um passe ou um drible no futebol é um signo que comunica algo, ou seja, um passe, eu estou me comunicando com o meu colega de equipe. Né? E o passe pode ser bem sucedido ou mal sucedido. Né? Ou seja, eu posso ter me comunicado bem ou não. Então o passe seria também uma expressão, né, que pode ter um efeito comunicativo eficiente ou não. Um drible também, mas no sentido oposto. Ou seja, eu faço um gesto, eu ensaio um gesto, né, para tentar enganar o adversário. Então, é uma espécie de contra-comunicação. Se eu for bem sucedido em enganar, eu driblo. Se ele decodificar o meu gesto, ele me toma a bola. Então, veja que em toda a prática corporal, há a prática de linguagem. Não é? Não é dizer que a educação física é linguagem que vai garantir uma educação física progressista. Né? Agora, se a gente explorar as potencialidades expressivas e comunicativas da linguagem em várias dimensões, aí sim, né? Aí você abre um espaço, né, uma riqueza para as abordagens progressistas da educação física. Tá? Fico por aqui porque eu tenho um curso, né, que está no mercado, né, sendo vendido, em que eu trato, dentre outras coisas, da educação física escolar numa perspectiva semiótica, né? E o livro também é uma sistematização muito boa disso, né? Porque o professor Pierre, além de ser professor universitário hoje, ele foi durante muitos anos, muitos anos mais do que eu, professor em escola, e foi também professor de estágio e prática de ensino, onde ele implementou isso, né? Eu também fui professor de estágio e prática de ensino, né? Mas isso lá na década de 80, né? Prosseguindo com a... Desculpa, Peterson, só um adendo aqui. Inclusive o link, tá, para quem tiver interesse em adquirir este livro, também está nos comentários. Agora o Peterson irá fazer a pergunta de número 6. Prosseguindo as questões, assim como o professor Mauro colocou e a professora Tamires colocaram, ressaltaram que é importante ter um produto final para ser compartilhado com outras áreas de conhecimento, com os alunos, com a comunidade escolar, sobre os trabalhos desenvolvidos tanto na área de artes como de educação física, vai a sexta questão. Qual é a importância, para Tamires, qual é a importância do seu olhar tanto em direção às obras, atividades, quanto em direção ao comportamento dos seus e suas discentes? Aí o Marcos colocou, ele quase bateu em nós, para nós colocarmos o final dessa pergunta. Então, a pergunta é: qual é a importância do seu olhar, tanto em direção às obras, atividades, quanto em direção ao comportamento de seus discentes, seus e suas discentes? Aí ele ainda complementa mais. A arte realmente salva? Perguntar se a arte salva é uma responsabilidade muito grande, né, em responder também, porque o que é o salvar, né? A gente entra nessa questão. O que realmente salva? Mas eu posso dizer que a arte não salva, mas ela transforma. Então, porque eu vi de perto esse poder, né, digamos assim, falando dessa forma, o poder da arte e da educação física. Elas exercem um poder de transformação social muito grande. Então,
tanto no ensino não formal quanto no ensino formal. A gente tem um exemplo aí da Letícia, né, que eu mencionei a vocês. Então, por exemplo, nessa experiência que eu tive mais particular com a área social, com crianças de alto grau de vulnerabilidade, elas tinham como estímulo atividades socioeducativas. Então, elas tinham como estímulo música, teatro, dança, artes visuais, futebol, natação, judô e diversas modalidades, né? E as crianças tiveram a oportunidade, através desses estímulos das artes e educação física, de se autoconhecerem, de enxergarem o mundo com outros olhos, de verem a si mesmo como seres capazes de mudar a própria realidade. Então, né, nesse contexto, a arte salva sim, né? A arte salva sim. Mas a arte, além de salvar, ela transforma, ela renova, né? E dentro da educação formal e do ensino público, também é possível isso acontecer, né? Mas dentro do contexto. Então, não a gente enxergando tudo isso, a arte e a educação física, como a obrigação de se cumprir um currículo, mas tendo a obrigação, né, de transformar vidas através da essência daquilo que ensinamos. Então, é isso que eu acredito. Na minha prática, eu levo dessa maneira. Eu vejo as atividades e eu vejo os comportamentos dessa forma. Então, tudo aquilo que eu procuro trabalhar, eu vejo que pode ser com o intuito de transformação, com o intuito de mudança. Trabalhando, sim, o currículo, seguindo, sim, o que está ali determinado, mas vendo a criança no singular, assim como o professor colocou, enxergando ali cada ser no seu individual, enxergando a história do sujeito. Então, se a gente tem esse olhar também, a gente renova a nossa prática. Não digo que salva, mas digo que transforma. Então, tentando fazer uma relação com essa questão, e para exemplificar um pouco também, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo, já diria Paulo Freire, né? Exatamente. Temos e outra, né? Sem ela, tampouco essa transformação ocorre, né? Ou acontece efetivamente. Temos uma pergunta aqui para o professor Mauro, do Thales Siqueira. Professor Mauro, qual a noção de linguagem expressa na BNCC? Eu vou aqui na tela. Obrigado, Thales, pela pergunta. Claro. E, Thales, assim, não está explicitada. Né? A gente não sabe, na verdade. A gente pode pegar indícios e concluir alguma coisa. Ora ela parece ter um viés estruturalista, né? E aí há uma associação com a língua, né? Por isso se fala em texto, né? Texto cultural. Que a gente precisa entender quais são as três correntes da semiótica. Por isso que eu digo que para estudar, para dizer que a educação física é linguagem, se a gente quiser manter isso, eu acho que é um bom caminho, nós vamos ter que estudar semiótica, né? Então, o pessoal de arte, eu sei, por exemplo, aqui em Bauru, tem curso de arte, o pessoal estuda semiótica, né? Eu não sei em outras, né? E ela tem três correntes, né? Estruturalista, semiótica russa ou semiótica da cultura, e semiótica persiana, que é exatamente desse norte-americano, Charles Sanders Peirce, ou pansemiótica. Quando a BNCC trabalho tem o objeto esporte, por exemplo, que ela vai propor os objetos de conhecimento de esporte como pelas suas lógicas internas, né? Esporte de precisão, de marca, invasão, etc., que na verdade poderia ser também a mesma lógica dos jogos, né? Porque futebol, por exemplo, é simultaneamente um jogo e um esporte, né? De invasão, né?
Mas, enfim, isso é outra coisa. Ela parece que adere a um conceito estruturalista que se inspira na língua. É como se pegasse a estrutura da língua e fizesse uma espécie de gramática corporal, né? Ou gramática da lógica dos jogos, né? O que tem vantagens e desvantagens. Ora, ela parece ir mais pela semiótica da cultura, quando enfatiza a questão da significação social e do texto como uma manifestação cultural. Mas mesmo a própria semiótica da cultura ou semiótica russa se fundamenta no estruturalismo, né? Que foi uma corrente iniciada por Ferdinand de Saussure no seu curso de Linguística Geral, em suíço, lá no final do século XIX, que é o clássico, né? Que é a referência, né? Então, enfim, não está claro. Para mim, como que eu entendo a linguagem? É uma capacidade de produção de signos, e esses signos, uma vez organizados em sistemas, são capazes de produzir informação e comunicação, né? E melhorar a eficiência e propor uma comunicação mais eficiente, né? Então, linguagem, para mim, é a capacidade de produção de signos, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre a BNCC, está publicado na Revista Brasileira de Educação Física Escolar, né? Eu não mandei para vocês, eu vou pôr aqui no chat privado, Elisaldo. A revista é paga, tá? Mas é uma mixaria, tipo R$5, R$10 por mês, uma coisa assim. Tem acesso a todos os números. Mas também se quiser acessar o ResearchGate, que é um repositório científico, dá uma pesquisada lá, pergunta para o seu Google. É um repositório que se chama ResearchGate, tem lá todos os meus artigos também, mas a gente tem que se cadastrar. E aí eu faço uma análise da BNCC, né? Inclusive contra a questão, de vários pontos de vista, contra a questão da linguagem. E tem várias lives também, né? Se vocês procurarem aí, onde eu aprofundo essa questão da linguagem e da BNCC. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Peterson, você consegue? Ó, tem uma aqui do Leonardo. Vamos lá. Não é direcionado nem para a professora, nem para o professor. Quem estiver mais confortável para responder, sinta-se à vontade. Leonardo Santana, ele parabeniza pelo evento e coloca assim: a pergunta dele parece mais um texto, né? Mas vamos tentar. É possível trabalhar relacionando educação física, arte, língua portuguesa e língua inglesa? No entanto, há um distanciamento no entendimento desta possibilidade entre os professores. Será que aí que mora o problema ou um dos primeiros problemas de organização coletiva para tal fim? Tamires? Ela está na escola, né? Ela tem mais vamos... eu respondo. Claro. Olha, eu acredito que é possível nós trabalharmos, né, com o entendimento de todas essas linguagens, desde que se haja um planejamento para isso. E a disponibilização também dos colegas, para que seja um entendimento sobre esse tipo de trabalho, e a disponibilização dos colegas também para estar promovendo esse tipo de ação. Então, o entendimento ele é possível, desde que se busque o entendimento, desde que se busque conhecimento. Ok. Uma dificuldade. Comentar, ampliando até para a universidade. Fala-se muito em interdisciplinaridade, em trabalho coletivo, mas isso não acontece, porque isso não é uma política institucional. Sim. Né?
Isso não há um favorecimento disso. O trabalho do professor e da professora, em geral, é muito solitário. Isso É o tempo. Política educacional, né? E ficar dependendo muito da boa vontade das pessoas, e ter um bom gestor, né? Tem escolas que fazem isso, né? Tem que ter um bom diretor, uma boa diretora, coordenação pedagógica. O professor, e a professora Tamires também, né, e o Leonardo. Olha, uma coisa, eu dou aula em escola ainda, né? O professor falou que não está na escola, a Tamires está, Elisaldo e Peterson também estão. Há uma coisa dentro da escola, no chão da escola, que é a urgência, né? Que é o que alguns autores falam que é uma máquina de moer gente. Então, há tempo institucional, a instituição libera um tempo para esse planejamento coletivo, porque se ela não tiver no seu planejamento, né, no PPP, nos seus documentos oficiais, isso não sai realmente do papel. Então, é o que a professora Tamires falou também. Se não houver um planejamento, se não houver ajuda das instituições, não vai haver esse planejamento coletivo, não. E complementando, Marcos, também... Pegando aqui um gancho aqui do... Desculpa. Complementando o que você seguir, falou, Tamires, Marcos. eu faço em seguida. Desculpa. Complementando, na verdade, eu acho que entra nessa questão da arte e da educação física. Muitas vezes, por ter essa pressa, né, essa urgência, leva-se muito mais em conta as outras disciplinas. Então, o planejamento, né, o tempo para se discutir algo para a arte e educação física sempre fica diminuído, ou muitas vezes não tem. Então, assim, a gente precisa ter essa visibilidade e esse olhar para essa integração das áreas, né? Então, a gente precisa começar, e a gestão também precisa começar a olhar mais como integração, e não diferenciando arte, educação física, língua portuguesa, língua inglesa, mas sim como um todo. Então, depende também da gestão, do olhar, né, de como é planejado e tudo mais. Pegando gancho aqui da fala da Tamires, do Mauro e do Marcos, assim como a Tamires, eu também acho que é possível, né, realmente. Só que para isso acontecer, essa interdisciplinaridade que o Mauro falou, realmente ela deve acontecer e não apenas ficar exposto em um documento, né, em algo assim do tipo. E, por exemplo, o Mauro também falou bem no início, em trabalhar temas, ou seja, durante os nossos ATPCs, HTPCs, isso também poderia ser, por exemplo, algo a ser discutido, né, e também como foco e como objetivo para se trabalhar, né, em conjunto. E aí também, voltando um pouco na fala da Tamires, essas relações, né, devem acontecer, como estar exposto na BNCC, para além dos professores apenas se encontrarem ou trabalharem em coautoria, né, não apenas, por exemplo, nas festas típicas, né, como a festa junina, o professor de educação física ensaia, o professor de artes ajuda a montar, né, todo o cenário, enfim, então elas devem acontecer de uma maneira que realmente seja benéfica, mas isso também deve ser trabalhado principalmente em ATPCs, que é o momento em que estão juntos, né, esses professores e professoras. Eu vi uma pergunta bem grande aí do Irá, viu, Pet? Não sei se você conseguiu ver, mas agora eu já perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Pet, eu acho que ainda ganha do Leonardo, viu? Essa aqui, Peterson. Nossa Senhora. Calma aí.
Encontrei. O Irá, que é professor da rede Santo André e de São Paulo, ele coloca lá, e mestre pela Universidade de São Judas Tadeu e doutorando por lá também, pela São Judas, ele coloca assim: a Base Nacional Comum Curricular vem sofrendo já há algum tempo com fortes críticas. Uma delas é o seu viés de padronizar os conhecimentos que devem ser trabalhados nas escolas, e inclusive desconsidera os conhecimentos dos professores e das professoras. Sobre esse tema, 2 revistas lançaram números inteiros debatendo a BNCC. São as revistas Motrivivência, de 2016, e Debates em Educação, do mesmo ano. O autor Arroio é o mesmo autor do livro Currículo Curta Infância, Território... Miguel Arroio? É, o Miguel Arroio. O mesmo autor do livro Currículo, Território em Disputa. 2016, Motrivivência publicou nessa revista um artigo muito provocador, intitulado como Corpos Resistentes, Produtores de Culturas Corporais. Haverá lugar na BNCC? É um título com uma provocação, com uma pergunta. Aí ele coloca lá a pergunta para o professor Mauro Betti. Professor Mauro Betti, você visualiza a BNCC como um mecanismo de controle das práticas dos professores e professoras e como limitador de discussões como as culturas indígenas? Então, vamos lá. Professor Mauro Betti, você visualiza a BNCC como um mecanismo de controle das práticas pedagógicas dos professores e professoras e como limitador de discussões, como no caso, sobre a cultura indígena? O Irá, um abraço. Nosso mundo do Irá tem um trabalho e textos sobre o seu trabalho maravilhoso. Mas, então, eu tenho uma discordância dessa visão crítica aí, depois que eu entendi semiótica, né? Porque, por mais que se tenha que controlar, no caso da educação física e de arte, depois a Tamires pode confirmar isso ou não, isso é impossível. Basta você ler a língua portuguesa, né? Eu li uma boa parte das habilidades, como se fala na BNCC, né? Objetivos de aprendizagem, e também li um pouco de matemática. Ali, de fato, há uma possibilidade muito maior de controle, porque se trata de objetivos de aprendizagem comportamentais, mensuráveis, quantificáveis em avaliações de larga escala. Agora, veja os verbos que são usados nas habilidades da educação física. Usufruir, experienciar, né? Participar, praticar, inclusive confundindo o meio com o objetivo, enfim, isso está no meu artigo. Isso não é possível, né? Você não consegue controlar as possibilidades de construção, as possibilidades da semiose, como se fala da BNCC, que as relações de significação que vão se construindo ao longo do processo. Primeiro que você tem uma certa intencionalidade pedagógica, acho que essa é a ilusão da pedagogia crítica. Você tem uma intencionalidade pedagógica, né, que está na sua cabeça, que está expressa no currículo, no projeto pedagógico, e primeiro, você tem que articular meios bastante compatíveis, coerentes com essa intencionalidade. Segundo, e depois, a experiência de aprendizagem do aluno tem que levar a essa intencionalidade que você imaginou antes, né? E primeiro que é muito difícil avaliar isso. Segundo, que o aluno pode aprender outras coisas que nem você pensou, que não era previsto. Como que você vai delimitar o usufruto, a fruição de uma roda de capoeira ou de uma obra de arte?
Isso é possível, talvez, para outras disciplinas. Para a educação física, não é. A BNCC, mesmo que ela quisesse, que ela tenha essa intencionalidade, né, isso não é refletido, eu não acho que está refletido na educação física, vai depender muito mais do como o professor, das condutas didático-pedagógicas do professor. Né? Isso me parece muito mais importante do que o que está escrito lá, ou da intencionalidade de quem escreveu. Né? Enfim, precisamos conversar mais. Né? Mas acho que o essencial aqui, eu falei, eu acho que ela não limita, não. Né? Ela não limita. Já no livro Educação de Sociedade, eu apontava como lá no chão da quadra, o professor de educação física tem muitos graus de liberdade. Nem no Estado Novo se conseguia controlar. Né? Eu escrevi lá no livro que o método francês era hegemônico na educação física escolar, na década de 30, 40, por imposição da ditadura Vargas, né? E aí os colegas historiadores vieram e falaram assim, não, peraí, tem muita literatura hoje que mostra que o método alemão era o preferido entre os professores. Né? Não vamos aqui dizer que... estamos falando da década de 30 e 40, né? Só vamos mostrar que, por mais que se tente controlar o que acontece lá na quadra, né, isso é muito difícil, né? Porque o professor tem grau de liberdade e a experiência de aprendizagem do aluno não é controlável nesses termos. Só em parte. E na educação física e arte, muito menos controlável. Tamires, você considera que a BNCC também controla os conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula com os alunos, na parte de arte? Eu levo em consideração que o professor também citou. A gente não deve se prender ao documento. Eu acho que a nossa prática ela vai muito mais além do que está escrito ali. Ali é apenas um norteador. Ele vai nos dar um norte, mas não significa que nós estamos presos àquilo. Se você for fazer um planejamento em cima da BNCC, é óbvio, você tem que utilizar os termos que estão ali para justificar, né? Mas a sua prática, ela vai muito além daquilo. Não se limita. Então, para mim, não há um controle. Lembrando que, seja pelo lado positivo ou pelo lado não tão positivo, nós, como professores, somos autores da nossa própria prática, né? Então, se é bom a sua aula ou não, você que está desenvolvendo ela. Tem essa questão também. Tem mais alguma, Elisaldo? O Irá também fez referência às culturas indígenas, eu acho, né? Sim. Me fizeram uma pergunta parecida numa outra live, sobre a educação antirracista, que a BNCC também limitaria. E a minha resposta é a mesma, eu não acho que limita, de modo algum. Porque se está lá escrito jogos indígenas, mas não é bem isso, né? Limitar a cultura indígena a jogos, uma espécie de folclore, né? De curiosidade, né? Uma coisa, jogos africanos, mas pode ser a porta de entrada. Né? Uma vez que você colocou isso, o que a Tamires falou, a aula é sua, você também colocou, a aula é sua, a partir daí você vai abrindo, você vai fazendo as semioses, vai trazendo outros elementos, e vai ampliando. Né? E aí a gente vê, alguém perguntou aqui da matemática, eu lembraria da história. Como, por exemplo, o tema das culturas indígenas e das culturas africanas pode se linkar com história. Né? Por que não se estuda história da África? Eu só estudei história da Europa. Né? Por que não se estuda a história dos povos indígenas? Por exemplo, aqui, Bauru é um nome indígena. Sabe que ninguém consegue descobrir o que quer dizer? Né? Nem os especialistas também, eu não lembro mais qual é o povo que está aqui, porque isso se perdeu. Né?
Uns falam que é cesto de flores, cesto de frutos, o outro fala que é fonte de água, né? Ora, é o nosso povo, né? É a nossa cultura, é o nosso país, né? Então, na verdade, para mim, a escola ideal seria que ela não tivesse nem áreas, nem divisão em áreas, né? Mas é um começo, né? É um bom começo, eu acho. Então, professor, nós estamos, professor Mauro Betti e professora Tamires Morgan. Eu gostaria de agradecer imensamente o aceite do convite de vocês e por vocês estarem disponibilizando um pouco do tempo de vocês nessa tarde para a noite desta terça-feira aqui nesta live. Muito obrigado do fundo do meu coração por ter contribuído na minha formação e na formação de outras pessoas que estavam assistindo e que irão assistir futuramente esta live. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a conversa aqui foi muito boa, né? E a Tamires me trouxe muitas inspirações aqui. Eu já estou com as minhoquinhas na cabeça se mexendo aqui, né? E já descobrindo, pensando em outras coisas aí, né? Para a gente ir avançando nessas relações, né? Muito obrigado, Elisaldo, Marcos Peterson e Tamires. Muito obrigado. Quero agradecer também aos colegas, né, pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui representando as mulheres, arte e educação, educação social. Estar aqui é muito importante para nós, né, ter essa visibilidade, para falarmos sobre áreas tão importantes. Nós estamos vindo aí de tantas formações, né, principalmente na rede pública de São Bernardo, formações ligadas a português, matemática, enfim, outras áreas, e ter esse espaço para falar sobre arte, falar sobre educação física escolar é muito importante. Eu acho que vai abrir portas para outros momentos, e muito obrigada mesmo. Eu também gostaria, primeiramente, de agradecer, né, aos nossos convidados, professor Mauro, professora Tamires, a todos e a todas, né, que estão nos acompanhando até este momento. E é isso, viu? Muito obrigado pelas inúmeras reflexões em torno da educação física, em torno da arte, né, do componente curricular artes. Muito obrigado mesmo. Passo a palavra. Quero agradecer também, obrigado a todos e todas que assistiram, obrigado aos professores, Tamires, Mauro Betti, Peterson, Elisaldo, e quero agradecer de coração mesmo. O professor Mauro Betti, ele tem uma plataforma, né, a Movimentalidade, onde ele reúne autores para falar sobre o corpo e o movimento, só que com outras perspectivas, que combina muito com o que a gente falou aqui hoje, autores que analisam, né, o corpo, o movimento, por outras perspectivas, outras disciplinas, né? Outros vieses criativos, há textos muito criativos lá, e eu acho que a gente está com um link aí para mostrar também, né? Eu já convido a Tamires a escrever, a entrar na plataforma, dar uma olhada no formato, na proposta, e escrever aí sobre a sua experiência. Com certeza, professor. Obrigada pelo convite. Uma proposta da plataforma é exatamente fazer essa inter-relação da educação física com outras áreas. Aliás, estamos privilegiando isso na plataforma. A interação com todas as outras áreas, qualquer uma. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado, né, a todos e a todas. Professor Mauro, tenha uma ótima noite. Professora Tamires, meus amigos, né, de lives aí, de estudos, professor Peterson, professor Marcos, mais uma vez aí, muito obrigado pela parceria, e vamos ficando por aqui, e tenham todos uma ótima noite.